Sabe, quando a gente ouve a palavra corrupção, o que vem à cabeça? Provavelmente grandes escândalos, políticos, manchetes de jornal. Mas e se essa ideia for muito mais ampla? E se a corrupção estiver também em pequenas atitudes do nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Vamos começar com um exemplo bem simples para a gente pensar junto. Deixar uma pessoa idosa passar na sua frente na fila. Isso é um ato de gentileza, de honestidade, certo? Agora, e deixar um amigo furar a fila? Pois é, aí a coisa muda de figura. Porque isso já pode ser visto como uma pequena corrupção. Porque a gente está quebrando uma regra que vale para todo mundo só para beneficiar uma relação pessoal. Essa diferença, por menor que pareça, é a chave de toda a nossa conversa. E olha só o nosso roteiro. A gente vai começar olhando para além dos grandes escândalos. Depois, vamos mergulhar um pouco na história para entender as raízes disso tudo. Vamos falar sobre essa lógica de amigos contra inimigos e como ela aparece na corrupção do dia a dia. Aí, vamos analisar aquele conflito interno entre nossos valores e as necessidades. E, por fim, a grande pergunta: será que dá para mudar essa realidade? Então vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Será que corrupção é só aquilo que a gente vê no Jornal da Noite? A resposta, para muita gente, infelizmente, é sim. As pesquisas mostram uma coisa bem clara. A maioria de nós tende a ver a corrupção como um problema do governo, dos políticos, algo que acontece bem longe, lá fora, sabe? Mas essa visão acaba escondendo o quanto esse comportamento tem raízes profundas na nossa própria cultura. E para a gente entender por que pensamos assim, a gente precisa dar um passo para trás, lá na história. Então, seção 2, de onde é que vem essa mania de misturar o que é público com o que é privado? A palavra-chave aqui é uma só: patrimonialismo. Isso é uma herança lá do tempo da colonização. Basicamente, era um sistema onde não existia uma linha clara separando o que era do rei e o que era do Estado. O dinheiro público era usado para pagar as contas da realeza, as obras, tudo que era de todo mundo era tratado como se fosse de uma pessoa só. O historiador Raimundo Fauro, por exemplo, descreveu muito bem isso. Ele mostra como os funcionários da coroa portuguesa viam os cargos públicos não como um serviço, mas como uma oportunidade de tirar vantagem dos recursos do Estado para benefício próprio. Essa mentalidade de usar o cargo para ganho pessoal, infelizmente, tem raízes muito, muito antigas na nossa formação. E essa herança histórica acaba nos levando direto para a nossa terceira seção. Ela cria um sistema com regras diferentes para grupos diferentes, onde o jeito que você é tratado depende de quem você é e, principalmente, de quem você conhece. E claro, tem aquela famosa expressão brasileira que todo mundo conhece, né? Aos inimigos, a lei. Aos amigos, tudo. Ela não é famosa à toa. Resume perfeitamente essa cultura. A ideia é que a lei, com todo o seu peso e rigor, serve para os outros, para os desconhecidos. Mas para os amigos, para quem faz parte do nosso círculo, e as regras são mais flexíveis, as portas se abrem. E o ponto central é exatamente este. A nossa sociedade, historicamente, aprendeu a valorizar mais as relações pessoais, a família, os amigos, do que as regras que, em tese, deveriam valer para todo mundo sem exceção. Então, em vez de um sistema onde todos são iguais perante a lei, a gente criou um em que as conexões pessoais, muitas vezes, valem mais do que a própria lei. Bom, agora a gente chega na parte que talvez seja a mais desconfortável da nossa conversa. Seção 4, a corrupção do dia a dia. É aqui que toda aquela história encontra a nossa realidade de hoje. A grande pergunta é: como é que essa herança toda se manifesta hoje? Será que ela aparece só nos grandes esquemas de corrupção ou também naqueles pequenos jeitinhos que a gente dá e vê por aí? E este número aqui é de assustar. Uma pesquisa nacional revelou que 30% dos brasileiros concordam com a frase: se você não entrar num esquema de corrupção, outro entrará no seu lugar. Pensa bem, quase 1/3 das pessoas. Isso mostra uma tolerância e um certo pragmatismo bem perigoso em relação à corrupção. E os dados mostram como essa mentalidade funciona na prática. Olha só que coisa. Quase 1/4 da população não acha que subornar um guarda de trânsito seja um ato de corrupção. 25% acham que é aceitável cometer um pequeno ato de corrupção para proteger a família. E, para mim, o mais chocante, quase metade acredita que ser honesto é algo relativo. Ou seja, a gente condena a corrupção dos políticos com veemência, mas parece que abrimos várias exceções para nós mesmos, né? Essa baita contradição nos leva direto para a nossa quinta seção, que tenta explicar por que isso acontece.
É o conflito que existe dentro de nós, entre os nossos valores e as nossas necessidades do dia a dia. O nome técnico para isso, que os sociólogos usam, é antinomia entre normas morais e prática social. Parece complicado, mas a ideia é simples. É aquele conflito entre o que a gente sabe que é o certo, ser honesto, seguir as regras, e as pressões da vida que nos fazem pensar: ah, é só dessa vez, ou é para ajudar minha família, ou o clássico, mas todo mundo faz. E a análise sugere que a questão não é exatamente uma falta de moral coletiva, mas sim um conflito social. A gente tem valores públicos fortes, a gente acredita na honestidade, mas esses valores acabam sendo flexibilizados quando a gente se depara com uma necessidade pessoal ou familiar que parece mais urgente. A corrupção floresce justamente nesse vão, nesse espaço entre o que a gente acredita e o que a gente acaba fazendo. Certo. Então, se as raízes são tão profundas e esse conflito é tão presente, o que a gente faz? Vamos para a nossa última sessão. É possível mudar essa realidade? E a resposta que as fontes apontam está aqui, na educação. Iniciativas como o programa Um por Todos e Todos por Um são um ótimo exemplo. A ideia é ensinar ética e cidadania desde pequeno, para formar uma nova geração com uma mentalidade diferente sobre o que é público e o que é privado. A proposta, então, é um investimento de longo prazo. Começa nas escolas, ensinando as crianças sobre o que é o bem comum, continua com a formação de professores, com campanhas de conscientização para todo mundo e, claro, com mais transparência e fiscalização do poder público. É uma mudança de cultura, de baixo para cima e de cima para baixo. No fim das contas, a reflexão volta para cada um de nós. Se a corrupção não é só um problema lá de Brasília, a verdadeira questão que fica é: qual pequeno jeitinho a gente pode começar a questionar no nosso próprio dia a dia? Talvez a grande mudança comece exatamente aí. Obrigado pela companhia.